Pai Celestial, fonte de toda a luz e refúgio seguro em meio à tempestade, nós nos aproximamos de Ti neste momento, com corações que anseiam por Tua presença transformadora. No silêncio, muitas vezes inquietante da noite, quando as sombras parecem se alongar e o mal espreita nas brechas de nossa alma, ecoa-me chamado. Não um chamado comum, mas um clamor profundo que surge da própria essência da necessidade humana, um sussurro que se torna um grito pela esperança quando a escuridão ameaça nos engolir. Vimos a escuridão se manifestar de tantas formas, não é mesmo? Em nossos medos mais íntimos, nas ansiedades que parecem não ter fim, nas dúvidas que corroem nossa fé e nas provações que nos cercam como um exército invisível. A própria igreja, teu corpo amado neste mundo, sente o peso dessas investidas, o sussurro insidioso da tentação, a pressão desmoralizante do desânimo e a tentação de se retrair diante da magnitude dos desafios. Mas é precisamente nesse limiar da desesperança que Tua promessa, ó Deus, se revela com força incontestável. Em Ti encontramos o refrigério, a força que nos impulsiona adiante, a certeza de que, por mais que as trevas se agitem, a Tua luz jamais será extinta. Este momento, esta oração, é o nosso convite a nos unirmos em um só coro, um só espírito, para erguer um bastião de luz contra as sombras que tentam assolar não apenas nossas vidas individuais, mas também a comunidade de fé que tanto amamos. Este não é um momento para o silêncio passivo, mas para a declaração ativa de quem Tu és em nossas vidas. É um tempo para que nossas vozes, outrora tímidas ou sobrecarregadas, se ergam em um clamor poderoso, transformando nossas palavras em escudos, em lanças espirituais, em um testemunho vivo da Tua soberania. Acreditamos que mesmo quando o mundo ao nosso redor parece mergulhar na incerteza e no medo, há uma força resiliente que reside em cada um de nós, uma força que é um reflexo direto da Tua própria força. Essa força é a fé, um dom precioso que, quando cultivada e exercitada, nos capacita a atravessar os tempos de provação sem sucumbir. É essa fé que nos permite vislumbrar além da escuridão presente, a promessa de um novo amanhecer, a certeza de que a esperança renascerá mesmo onde antes só havia desolação. Sentimos essa esperança pulsar em nossos corações agora, uma chama que, por menor que pareça, tem o poder de dissipar a maior das trevas. E com essa esperança vem a paz que transcende todo o entendimento, uma paz que não é a ausência de problemas, mas a certeza da Tua presença em meio a eles. Nossa jornada através desta oração será uma imersão profunda na batalha espiritual que travamos diariamente, uma batalha que nem sempre é visível aos olhos humanos, mas que é palpável para o nosso espírito. Através de imagens que tocarão nossas almas e de uma trilha sonora que buscará acalmar o coração e elevar o espírito, seremos fortalecidos. Redescobriremos a promessa eterna que nos foi dada, a garantia inabalável de que a Tua luz divina é mais forte do que qualquer escuridão que possa surgir. Que esta oração seja o nosso ponto de encontro com o divino, um santuário onde podemos depositar nossas cargas e sair revigorados, renovados e prontos para enfrentar o que vier, sabendo que não estamos sozinhos, mas que o Senhor dos Exércitos caminha conosco a cada passo. Que este seja o momento em que a fé se torna ação e a oração se transforma em uma arma poderosa a serviço do reino. Diante de nós, desdobra-se um campo de batalha espiritual que exige mais do que simples resistência. Ele clama por uma ofensiva de fé, um avanço estratégico baseado nas promessas divinas. Não se trata apenas de se defender contra os ataques do maligno, mas de tomar posse das terras que nos foram dadas por herança em Cristo. Precisamos, portanto, desmantelar as fortalezas mentais e emocionais que o inimigo construiu em nossas mentes, aquelas muralhas de dúvida, desespero e autossabotagem que nos impedem de experimentar a plenitude da vida abundante que Jesus veio nos oferecer. Pensemos nas mentiras sutis que sussurram em nossos ouvidos quando nos sentimos inadequados, quando pensamos que nossos erros passados definem nosso futuro, ou quando a culpa nos oprime de tal forma que nos paralisa. Essas mentiras são projetadas para nos manter acorrentadas à escuridão, impedindo-nos de ascender ao propósito para o qual fomos criados. Contudo, a verdade de Deus é uma arma poderosa e afiada, capaz de romper qualquer grilhão.
Devemos, então, não apenas reconhecer essas fortalezas, mas ativamente marchar contra elas com o conhecimento da palavra. Ao invocar os versículos que declaram nossa identidade em Cristo, que somos filhos amados, perdoados, justificados e mais do que vencedores, começamos a demolir essas estruturas de engano. Imagine a cena. Cada declaração de verdade bíblica é como um ariete espiritual, batendo contra as muralhas da dúvida até que elas desmoronem. É crucial entender que esta guerra não é travada com armas carnais, mas com o poder de Deus que opera em nós. Nossa autoridade espiritual não deriva de nossa própria força, mas no nome de Jesus e do poder do Espírito Santo que habita em nós. Portanto, ao enfrentarmos a tentação de ceder ao desânimo, devemos nos levantar e declarar com ousadia que somos mais do que vencedores em Cristo, que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza e que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Cada palavra de afirmação bíblica que pronunciamos, cada momento em que escolhemos crer na verdade em vez da mentira, é um ato de fé que enfraquece o poder do inimigo em nossas vidas e em nosso entorno. Além disso, a batalha espiritual também se manifesta na forma como nos relacionamos uns com os outros dentro da comunidade da fé. As desavenças, os mal-entendidos, as feridas emocionais não tratadas podem se tornar brechas pelas quais o adversário tenta se infiltrar, dividindo e enfraquecendo o corpo de Cristo. Por isso, é imperativo que cultivemos um espírito de perdão, de amor sacrificial e de unidade. Quando escolhemos amar e perdoar, mesmo quando é difícil, estamos fortalecendo nosso testemunho e fechando portas para a influência maligna. Pense em como um ato de reconciliação genuína pode desarmar o desespero e reacender a chama da esperança em um coração ferido. Essa tomada de território espiritual exige discernimento e vigilância constantes. Não podemos nos dar ao luxo de baixar a guarda. O inimigo é astuto e busca oportunidades para semear discórdia e desespero. Devemos, portanto, estar atentos aos sinais, aprender a distinguir a voz de Deus da voz do enganador e escolher conscientemente alinhar nossos pensamentos e ações com a vontade divina. O processo de desmantelar as fortalezas do inimigo não é um evento único, mas um processo contínuo de santificação e crescimento espiritual. Cada pequena vitória, cada mente renovada, cada coração que se volta para a luz, contribui para a expansão do reino de Deus em nosso meio. Que nossas ações de fé, enraizadas na palavra e impulsionadas pelo Espírito, sejam o alicerce de uma igreja vibrante e vitoriosa. Refletindo sobre esta jornada até agora, percebemos que as diversas manifestações da luta espiritual, as verdades escriturísticas que nos fortalecem e a profunda necessidade de uma resposta divina convergem para um ponto crucial. É como se, após atravessarmos vales de sombras e escalarmos montanhas de desafios, estivéssemos agora posicionados em um ponto de observação privilegiado, de onde a paisagem se revela em sua totalidade, antecipando a chegada a um lugar de descanso seguro e renovado propósito. As sementes de esperança que plantamos através da confissão e da declaração de fé começam a brotar, prometendo um fruto abundante que sustentará nossa caminhada. A compreensão da dinâmica entre a nossa fraqueza e o poder absoluto de Deus nos capacita a viver com uma confiança que não se abala facilmente. Em face do complexo entrelaçamento de adversidades internas e externas, torna-se evidente que a nossa resiliência e a nossa capacidade de perseverar não são produtos de nossa própria força inata, mas sim reflexos diretos da infalível fidelidade divina. Assim como um farol guia os navegantes através de noites tempestuosas, a luz da verdade e a promessa de proteção que exploramos iluminam o caminho, dissipando a névoa da incerteza e apontando para a solidez do porto seguro que nos aguarda. As experiências vividas, por mais desafiadoras que tenham sido, agora se transformam em depoimentos vivos da obra transformadora de Deus, evidenciando a sua presença constante em cada reviravolta. À medida que nos preparamos para abraçar o desfecho desta meditação, a clareza se estabelece sobre a nossa responsabilidade e o privilégio de vivermos em conformidade com o plano divino. As lições aprendidas nos preparam não para a passividade, mas para uma ação intencional guiada pela sabedoria celestial. O que antes parecia um labirinto de dificuldades, agora se revela como um percurso planejado, onde cada passo nos aproxima de uma vitória mais completa e de uma comunhão mais profunda com o Criador.
A energia espiritual que sentimos ser despertada em nós é um prenúncio do poder que está à nossa disposição para manifestar o reino aqui na Terra. Nessa transição para a conclusão, a noção de interconexão se aprofunda. Vemos como a força individual e a unidade coletiva são pilares essenciais para a superação. O que começou como um chamado individual para a força se ampliou para abranger a comunidade, reconhecendo que a fé prospera em um ambiente de apoio mútuo e interdependência espiritual. A compreensão dessas sinergias nos prepara para aceitar a bênção final com um coração receptivo e uma mente aberta às suas implicações transformadoras. A nossa jornada até este ponto tem sido um convite para despojarmos-nos do fardo da dúvida e vestirmos-nos com a armadura da verdade e do amor, culminando em uma expectativa vibrante pelo encerramento desta poderosa invocação. Portanto, ao chegarmos a este ponto de encerramento, não nos encontramos diante de um fim, mas sim de um portal para uma nova realidade, uma que foi meticulosamente moldada pelas verdades que desdobramos e pelas batalhas que declaramos ter vencido em espírito. As sombras que antes pareciam insuperáveis, os medos que paralisavam, as incertezas que obscureciam o caminho, tudo isso agora se dissolve diante da luz radiante da soberania divina, uma luz que, como descobrimos, nunca pode ser extinta. Esta não é uma mera reflexão teórica, mas a experiência viva da transformação, onde a palavra falada e a fé vivida se entrelaçam, criando um escudo inexpugnável contra qualquer força que se oponha ao bem-estar e à santificação. A jornada nos ensinou que a verdadeira batalha não se trava no campo visível, mas nas profundezas do coração e da mente, onde a escolha de crer na promessa divina sobrepuja qualquer evidência contrária. Assim, a promessa de proteção que encontramos não é um escudo passivo, mas uma armadura ativa, um testemunho de que, quando nos alinhamos com a vontade de Deus, tornamo-nos instrumentos poderosos em suas mãos. A força que emana dessa aliança é capaz de romper grilhões, desmantelar fortalezas e restaurar a esperança em meio ao desespero. A prática diária de relembrar quem somos em Cristo, de declarar sua verdade sobre nossas circunstâncias e de confiar em sua orientação infalível é o que mantém essa armadura cintilante e eficaz. Cada passo dado em obediência, cada escolha de amar em vez de julgar, cada ato de perdão oferecido, tudo isso são manifestações concretas da vitória que já conquistamos no céu, agora trazidas à realidade terrena. A fé, portanto, se revela não como um sentimento passageiro, mas como uma decisão constante, um compromisso inabalável que nos permite navegar pelas águas turbulentas da vida com serenidade e propósito inabaláveis. O impacto duradouro desta meditação reside na sua capacidade de nos impulsionar para além da mera contemplação para a ação transformadora. A profunda verdade é que o poder da oração e da declaração de fé não se esgota quando as palavras cessam. Pelo contrário, ele se intensifica, ecoando em nossas vidas e influenciando o mundo ao nosso redor. A luz que declaramos que jamais será extinta é aquela que agora somos chamados a carregar e a compartilhar, tornando-nos portadores desta esperança para aqueles que ainda se encontram nas sombras. A unidade de propósito que experimentamos, a certeza de que não estamos sozinhos nesta jornada, nos fortalece para enfrentar qualquer desafio que se apresente. A prática verdadeira, aquela que solidifica a fé e testemunha o poder divino, começa agora, em cada decisão, em cada interação, em cada momento em que escolhemos viver como os vencedores que já somos em Cristo Jesus. Que a paz que transcende todo o entendimento e a força que renova o espírito nos acompanhem incessantemente, confirmando a inesgotável fonte de amor e proteção que nos é oferecida a cada novo amanhecer. Que a paz que transcende todo o entendimento e a força que renova o espírito nos acompanhem incessantemente, confirmando a inesgotável fonte de amor e proteção que nos é oferecida a cada novo amanhecer.